Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao nosso programa Revolucionando. Aqui nós discutimos as estratégias da sua jornada para transformar sua vida financeira, ter mais dinheiro, construir uma reserva, mesmo que você tenha dívidas. Bom dia, eu sou Sheila Mota e o tema de hoje é 6 coisas que não contam sobre nossa relação com o dinheiro. Eu quero começar falando sobre uma coisa que você pode até achar estranho, e a maioria das pessoas acham, tá tudo bem com isso, mas nós devemos ter muita clareza sobre a nossa relação com o dinheiro. E aí eu vou fazer uma comparação aqui em relação a um relacionamento. Quem aqui é casado ou namora, coloca aqui nos comentários. Eu? É casado ou namora? E aí eu vou te deixar esse pensamento aí para você refletir. Quando a gente conhece uma pessoa e a gente tem uma intenção maior, um objetivo maior com aquela pessoa, como que a gente tem que ter, qual a nossa atitude? O que que a gente tem que fazer com essa pessoa? Qual que é a relação que a gente tem que ter com essa pessoa? A gente pode xingar essa pessoa? Vai dar certo o nosso relacionamento? Não. A gente pode falar mal? Não. A gente pode descuidar? Não. O que mais? A gente pode destratar? Não. A gente pode ter algum sentimento negativo contra essa pessoa? E por que eu estou falando isso? Porque com dinheiro é a mesma coisa. E eu estou falando isso porque eu sei que o sistema, ele coloca alguns paradigmas na nossa mente. Que dinheiro é sujo, que dinheiro não presta, que quem tem dinheiro é ruim, e parari, pororó, e isso é só o começo. E, às vezes, você não tem clareza dessa relação. Quanto mais você descuidar, você falar mal, você deixar em qualquer lugar, deixar tudo amassado o dinheiro, mais distante ele vai ficar de você. É igual relacionamento com homem e mulher. Quanto mais você descuidar da pessoa, xingar, falar mal, o que a pessoa faz? Ela começa a se afastar. E com o dinheiro é a mesma coisa. Parece mentira, mas não é mentira. Quando você cuida bem do dinheiro, quando você tem essa clareza da sua relação com o dinheiro, as coisas começam a acontecer. O dinheiro, ele começa a ficar mais próximo, mais íntimo de você. Deu para entender? Faz sentido o que eu estou falando aqui? Então, hoje eu quero falar sobre vida real. Ser bem transparente. E eu aposto que vocês irão se identificar. Muita gente vai se identificar. Você já parou para pensar qual que é a relação que você tem com o dinheiro? Você está em harmonia com a sua vida financeira? Ou vocês vivem brigando entre si? Você e o dinheiro. Você e a sua vida financeira. Me diga. Aprender sobre a sua relação com o dinheiro, eu te garanto, pode mudar totalmente o rumo da sua situação. Vai ser muito mais fácil para você revolucionar suas finanças quando você tem paz com o seu dinheiro. Você tem sentimentos positivos sobre o dinheiro. Você cuida do dinheiro. Ok? Porque tudo que implantam na nossa cabeça, o sistema,
A maioria das coisas é tudo paradigma. Porque o dinheiro move o mundo, gente. Não adianta a gente falar, o dinheiro não é importante. É claro que o dinheiro não pode ser o nosso único foco. Deve existir uma harmonia, um equilíbrio entre as coisas. Mas o dinheiro move o mundo. Sem dinheiro, você não faz nada. Dinheiro não muda o caráter de uma pessoa, porque muitos paradigmas que colocam na cabeça fala que o dinheiro faz mal para a pessoa, que as pessoas que têm dinheiro são pessoas más, sem caráter. E o dinheiro, ele só intensifica o caráter de uma pessoa. Se a pessoa é boa, ela será uma pessoa ainda melhor com dinheiro. Se a pessoa é má, sem caráter, ela será uma pessoa pior com dinheiro. E aí eu vou te dar um exemplo claro disso. Você que está aqui me ouvindo, me assistindo. Você é uma pessoa boa, de bom caráter, de princípios e valores? Sim. Se você hoje tivesse muito dinheiro, muito, você seria diferente disso? Você seria uma pessoa má? Você agiria de má fé com as pessoas só porque você tem dinheiro? E você não precisa nem me responder, porque eu sei que a resposta é não. Então tá aí. Sem dinheiro não dá para fazer vacinas nesse momento que nós estamos vivendo. Sem dinheiro não dá para ter mais leitos de hospitais. Então o dinheiro ele move tudo. Então vamos sair da caixa, ó. Escreve para mim aqui nos comentários, hashtag sai da caixa. O que é sair da caixa? É sair da caixinha, parar de pensar como a maioria das pessoas, abrir a mente, abrir o coração para novos pensamentos, novos hábitos, prosperidade, ok? Então, você tem que ter uma boa relação com o seu dinheiro. Ter uma boa relação com o dinheiro é uma oportunidade de você revolucionar suas finanças. E eu te garanto que se você mudar a sua relação com ele, tudo vai fluir melhor na sua vida. E eu trouxe alguns exemplos aqui para você de coisas que eu aprendi ao longo dos anos e que quando você vê, você fala, nossa, é verdade, você começa a associar, ter clareza disso. E você começa a treinar a sua mente para que a sua relação melhore. E sabe por que isso tudo? Porque eu tô aqui, ó, eu não nasci em berço de ouro, eu não vim de família rica, e pode ser que com você também seja assim, que tenha vindo de família humilde. A minha família, ninguém era empreendedor, eu aprendi a maioria das coisas na raça. Na minha infância, não tinha esse negócio de curso de inglês, de natação, de balé, de piano, que hoje o acesso é muito maior. Não tinha viagem de avião. Para o exterior, então, nem se fala. Não tinha nem viagem para resort, para esses clubes que a gente vai às vezes. Mas calma, graças a Deus, eu nunca passei necessidade. Eu até tinha muitas coisas que outras crianças não tinham. Brinquedo. Minha irmã mais velha, quando eu era criança, trabalhava numa fábrica de brinquedos. Então, eu sempre tinha algo moderno, algo que tinha acabado de ser lançado, patinete, brinquedo. Vida de criança é uma delícia, né? Criança não liga para sofisticação, brinca até com pote de plástico. Na verdade, não sei se você tem filhos, eu tenho. E eles brincam com pote, com papéis. Então, eu vivi uma vida basicamente simples, sem muitos luxos. E ao longo dessa minha vida, de quando eu era criança, adolescência, eu acumulei vários sonhos e vontades que eu não podia realizar nessa época. E aí até tem uma experiência que ficou na minha memória que eu nunca mais esqueci. Tem coisas que a gente passa simples, né? E eu acho simples.
e que a gente nunca mais esquece. Eu comecei a trabalhar e o meu primeiro emprego foi na Lojas Pernambucanas. Não sei se vocês conhecem, uma loja de departamentos, que vende roupa, vende cama, mesa e banho, geladeira. E eu lembro que eu tinha um sonho, que era ter um microsystem. Vocês lembram que chamava de 3 em 1, que era um som grande, né, com 2 caixas, e que tinha, na época, CD, tinha toca-fitas e tinha rádio, AM, FM, por isso que chamava 3 em 1. E o meu sonho era comprar um 3 em 1, e eu não tinha. Eu lembro que eu comprei com a minha mesada, que minha mãe me dava, que era pouca, um radinho assim, pequenininho, sabe aqueles radinhos que vende nas barracas? E eu comprei, porque eu amava ouvir música. E aí, então, quando eu entrei no meu primeiro trabalho, a primeira coisa que eu fiz, gente, com o meu primeiro salário, foi comprar um 3 em 1. E foi uma realização tão grande na minha vida. Eu já até falei em outras oportunidades sobre isso, que não cabia no meu peito a felicidade. Outra experiência grande que eu tive foi quando eu comecei a trabalhar com os perfumes. Então, eu trabalhava na área de TI, larguei a área de tecnologia para trabalhar por conta com os perfumes. E nessa época, já tem mais de quase 15 anos, eu comecei a alavancar minhas finanças. Eu falo isso num conteúdo que o título é 2 loucuras que eu fiz para alavancar minhas finanças. Tem lá nas redes sociais, se você quiser assistir. E eu comecei a ganhar muito mais do que na área de TI. Então, eu ganhava 2, 3, já cheguei a ganhar mais que isso, vezes do que eu ganhava na área de TI. E na época, eu gastava tudo que eu ganhava. Eu achava que eu estava rica, porque eu estava ganhando mais, muito mais do que eu ganhava. Foi nessa época que eu comprei o meu primeiro apartamento sozinha. Eu tinha 26 anos. 26 anos. Só que eu vou te falar, eu atrasava todas as parcelas do apartamento, não era organizada financeiramente, eu tinha carro já na época, eu atrasava o documento do carro, andava com o documento atrasado, era uma coisa de louco. E eu gosto de contar isso para vocês, porque às vezes eu quero que vocês tenham a noção de que as oportunidades estão aí para todo mundo, que se suas finanças não estão organizadas, é porque você não aprendeu a fazer isso. E que tem jeito, mesmo que você esteja com dívidas, com restrições, não tem problema. Mesmo que você tenha vindo de família simples, assim como eu, e que você vai ter que conseguir tudo na raça, igual eu consegui. É um caminho, é um processo, tá? E aí você até vai me perguntar às vezes, né? Ai, Sheila, mas eu também sou de família simples, eu nunca aprendi na minha família sobre dinheiro, eu também não. Eu não sei se eu tenho uma boa relação com o meu dinheiro ou não. Como que eu vou saber identificar isso? E eu vivi praticamente os 2 lados da moeda. Quando eu era criança, eu tinha muitos sonhos, alguns foram reprimidos pela minha mãe ser uma pessoa mais simples, né? E depois, quando eu me tornei adulta, independente, cedo, ganhava um bom valor, guardava pouco, apesar de não ter muita organização financeira. E aí, então, eu quero te contar 6 coisas que normalmente ninguém te conta sobre dinheiro, que a gente não aprende em lugar nenhum, não aprende na escola e em casa, ok? Se você tiver papel e caneta, anota, chama os amigos, compartilha aqui o conteúdo para as pessoas assistirem aqui, se estiver fazendo sentido para você, ok? Então, vamos lá. Primeira coisa que eu trouxe para você.
em relação à sua relação, a nossa relação, né, com o dinheiro. Ser organizado financeiramente tem mais a ver com prioridade do que passar vontades. Muitas pessoas, mas muitas, fogem da educação financeira. E você sabe por quê? Porque elas acham que se elas se tornarem organizadas financeiramente, elas não vão poder comprar nada, nem fazer o que elas gostam, que elas irão perder sua liberdade, vão ficar presas numa planilha de Excel. E isso é tudo mito, não é verdade? O contrário, quando você controla suas finanças, eu falo que quem controla as finanças, que é organizado, tem liberdade. Você consegue comprar tudo o que você quer de verdade, e não tudo que está disponível para ser comprado, porque é totalmente diferente. E isso é uma questão de autoconhecimento, de prioridades. E você ainda vai se sentir mais livre do que nunca. O contrário do que as pessoas acham, que se elas forem organizadas, elas vão viver presas numa planilha, não posso gastar, não posso viver do jeito que eu gosto. Não. Então, não fica preocupado. Você, sendo uma pessoa organizada, você não vai precisar perder seu sono, não vai precisar ficar preocupado com as suas finanças. E uma coisa que é libertadora, você não vai se sentir culpado na hora de comprar alguma coisa. Não vai se arrepender. Faz sentido? Se fizer sentido, escreve para mim aqui nos comentários. Hashtag sai da caixa, ok? Segunda coisa que eu trouxe aqui para vocês. Usar dinheiro é bem diferente do que gastar. Vocês já ouviram falar sobre a diferença entre usar e gastar o dinheiro? Nós sabemos bem que o dinheiro foi feito para usar, ok? Porém, o que deve ser analisado? É como usar o dinheiro. E eu sempre digo, não existe o que é certo ou o que é errado quando a gente fala nesse assunto. Quando você faz o seu retrato financeiro, que você coloca as metas lá, não existe um percentual certo ou errado para você colocar, para você dar nomes ao seu dinheiro. Então, X% para esse tipo de despesa, X para esse, não existe o que é certo ou errado para cada despesa ou para cada categoria. Ai, Sheila, o que é categoria? Vou explicar. Categoria é, por exemplo, moradia. Moradia é uma categoria. Então, dentro da categoria moradia, nós temos várias despesas. Quais são? Aluguel, condomínio, IPTU, água, luz. Tudo aquilo que é referente àquela categoria. Ok? E apesar de eu ter um método que eu criei, que eu uso para minha vida e que eu ensino para fazer isso, essa metodologia, ela pode ser aplicada por qualquer pessoa, mas de acordo com as vontades, as necessidades, prioridades de cada um. Ok? Não é uma coisa engessada. Mas um ponto que você precisa ter consciência é de que usar é diferente de gastar. Ok? Então, vou explicar aqui. Por exemplo, usar é como se fosse um investimento. Ah, eu vou investir nesse sapato para eu trabalhar. Vou investir nessa roupa porque eu estou precisando, por exemplo, de um vestido preto básico, basiquinho, porque eu não tenho nenhum no meu guarda-roupa. Ok? Usar. Então, quando você usa o seu dinheiro, você tem uma consciência e um planejamento daquele gasto, ok? Quando você usa. Quando você usa o dinheiro, ele tem nome, você para, você pensa, você sabe para onde ele está indo. Quando você gasta, você tem aquela sensação de que não sabe para onde ele está indo, para onde ele foi.
Então, exemplo, você recebeu o seu salário e aí você entrou lá na sua conta para dar uma olhada. Não sei se você faz isso, se não faz, deveria acompanhar sua conta. E aí você vai lá e a sua conta está zerada. E aí você já teve aquela sensação de que, meu Deus, a conta está zerada, eu recebi a semana passada, eu não comprei nada. Com o que eu gastei o meu dinheiro? Você já teve essa sensação? Que você se pergunta, se faz esse tipo de pergunta? Nesse caso, você não usou o seu dinheiro, você gastou. E você não tem a mínima ideia de onde foi parar esse dinheiro. Então, quando você gasta, primeiro você gasta, depois você pensa. Olha só, você gastou tudo, ficou zerado, a conta não tem mais dinheiro, e depois você pensa, meu Deus, eu gastei tudo, para onde foi? Normalmente não tem nenhum propósito que justifique os seus gastos. Quando você usa o dinheiro, primeiro você pensa, depois você gasta. Você tem lá no seu retrato financeiro a sua meta do lazer, aí eu tenho R$100 por semana para gastar. Então, primeiro você pensou, ó, tenho R$100 para gastar essa semana de lazer. Agora eu vou sair, aonde eu vou sair que dê para eu gastar R$100? Primeiro pensa, depois gasta. Gente, e eu falo para vocês, isso é um hábito que você tem que treinar a sua mente, o seu músculo aqui para ele ficar forte. Para que toda vez que você vá usar o seu dinheiro e não mais gastar, você pense e use. Pense e use. Ok? Faz sentido para vocês o que eu estou falando? Então, vamos lá. A terceira coisa que eu trouxe aqui para vocês. Terceiro ponto. Se você não sabe o que quer, se você não sabe o que você quer, a mídia escolherá para você. Se você não sabe o que quer, a mídia escolherá por você. Nós vivemos em uma sociedade capitalista, em que o consumismo é incentivado, extremamente incentivado a todo momento e em todos os lugares. Nós somos impactados pela mídia o tempo todo. No celular, na televisão, no metrô, no trânsito, na revista, no mercado, no consultório médico. E aí é que entra quando eu falo, sai da caixa, sai da manada, para de seguir, para de ter as mesmas atitudes, os mesmos pensamentos que a maioria das pessoas tem. E que te levam a ter os mesmos resultados que a maioria tem. Bora sair da caixa? Escreve aqui para mim nos comentários. Sai da caixa, hashtag sai da caixa. E isso tudo, esse consumismo, esse incentivo, essa mídia toda, ela foi construída de uma tal maneira, tão forte, que ela entra na cabeça das pessoas sem que elas percebam. Se você não tem um planejamento, se você não tem clareza das suas prioridades, você precisa ter isso muito bem definido para não ser mais um número, para não ser presa fácil dos publicitários. E esse trabalho que eles fazem, os publicitários, eles estão a todo momento pensando na melhor forma para te convencer a comprar aquilo que você não quer ou que você não precisa. Faz sentido? E eu estou aqui para te dizer que você precisa usar a tecnologia ao seu favor, de forma inteligente. E eu já falei em outros conteúdos sobre isso. Use a tecnologia para fazer pesquisa sobre os preços de determinado produto que você precisa comprar.
que você precisa comprar. Comparar os concorrentes, garimpar os menores preços para que você possa negociar, tenha uma carta na manga, mas sempre tomando cuidado para não cair em qualquer discurso publicitário, sem antes refletir se isso faz sentido para você, para sua vida, para a vida da sua família, se essa compra não vai atrapalhar nos objetivos, nas metas, ok? Isso é o que eu chamo de consumo inteligente, consumo consciente. Dessa forma, você faz, presta atenção, quando você tem um consumo consciente, um consumo inteligente, você faz com que a mídia trabalhe para você, e não ao contrário, com que você trabalhe por ela, que você gaste todo o seu dinheiro lá, com esse consumismo desenfreado que o sistema faz com a gente, dentro da caixinha. Ok? Próximo tópico que eu trouxe aqui para você, próxima coisa sobre a sua relação com o dinheiro. Os menores gastos fazem toda a diferença. E eu ensino aqui nos conteúdos, ensino para os alunos, nas mentorias. Faça a conta, dica de ouro, gente. Faça a conta do valor anual. Porque isso vai te dar uma clareza muito maior do valor. E eu vou te dizer que isso sempre foi uma coisa que eu fui muito atenta. Sabe aquele valorzinho que o banco cobrou do seguro do seu cartão? Ou da taxa bancária que voltou a ser cobrada? Gente, como isso já aconteceu comigo milhares de vezes? O gerente vai lá, muda a categoria da minha conta bancária e aí coloca um valor lá imenso para cobrar de tarifa por mês. Eu tenho uma raiva e aí eu falo, olha, você pode tirar a tarifa lá, nananã? Porque eu não pago tarifa de banco. Ah, não, eu mudei aqui porque você é um bom cliente, porque você vai ter isso, aquilo e tudo mais. Eu falo, não, eu não quero. Eu não quero mais nada do banco. O que eu já tenho já é o suficiente. Você pode tirar a tarifa para mim. Então, eu sempre fui muito atenta a isso. Só que se você não tem uma organização, um planejamento, se você não olha o seu extrato bancário, se você não olha o seu extrato do cartão de crédito, que vai colocar que vem uma taxinha lá da anuidade que você também não precisa pagar, e que eu ensino a não pagar a taxa de cartão, nem de banco. Se você não é organizado, você não vai descobrir que estão cobrando. Ou você vai descobrir lá na frente, depois que descontou 2, 3, 4 meses. E aí você já rasgou dinheiro nesses 2, 3 meses aí. Ok? Então, você precisa saber buscar o melhor valor. Pesquisar, não rasgar dinheiro, por menor que ele seja. E eu posso te dizer, tem muita gente que acha que isso é coisa de gente mesquinha. E não entende por que pesquisar tanto. E se você pensa dessa forma, tá tudo bem. Só que você precisa ter clareza do quanto você pode estar rasgando dinheiro que você ganha com o seu suor e que você pode estar deixando de fazer algo que você gosta muito por falta desse dinheiro. É nesse caso que eu falo que você precisa agir. Porque a pessoa que ela tem muito dinheiro, que ela vive uma vida abundante, que ela já tem dinheiro suficiente para realizar todos os sonhos dela, tá tudo bem se ela paga uma taxa alta lá para ter um privilégio na conta. Agora, se você não tem a sua reserva financeira construída, se você não consegue fazer uma viagem que você gostaria de fazer com a sua família todo ano na hora que você tira férias,
Você precisa aprender a ter clareza. Lembra do balde que eu falo? Você tem um balde que você está colocando água dentro do balde. Quando você coloca água dentro do balde, é quando você está trabalhando e está ganhando dinheiro. Só que esse balde, ele tem um monte de furo. E a água está saindo por esse furo. Quando você vai conseguir encher esse balde? Nunca. Então, você pode estar trabalhando, suado, ganhando seu dinheiro e o seu balde está furado. O que são esses furos? São essas contas, esses pequenos gastos que você pode diminuir e que ao final do ano vai ser um dinheirão que você pode investir numa coisa que te dá muito prazer, que você vive sonhando e que você não está conseguindo realizar. Então, a gente tem que saber analisar, não é questão de ser mesquinha, de ser mão de vaca, de ser sarinha, ok? Faz sentido? Então, por exemplo, você quer fazer uma viagem todo ano, como eu falei, você quer ir a um restaurante específico e que você não vai, porque você fala que você não tem dinheiro. Mas se você tiver planejamento financeiro, se você tiver noção do quanto você pode economizar em algumas outras coisas, pensa nisso antes de dizer que não está sobrando dinheiro no seu mês. Quando você diz que não tem dinheiro para construir sua reserva financeira. Ok? Então, analise os pequenos gastos. Outro ponto que eu trouxe aqui, o quinto ponto. Seu dinheiro é justo com você, apesar de não parecer. Você sabia que o seu dinheiro ele é justo com você? E aqui eu quero te dizer que o dinheiro ele é uma ciência exata. E que não existe relação mais justa no mundo do que a relação entre você e o seu dinheiro. O dinheiro ele não tem interpretação, ele não tem dois lados da moeda, ele não tem DR, não tem o que discutir. E aí eu te pergunto, como está a sua relação com o dinheiro? Está harmoniosa, em paz, ou vocês vivem em pé de guerra? Quando você pensa na sua vida financeira, te dá uma sensação de paz? Ou te dá tum-tum no coração? Porque você vive em pé de guerra com o seu dinheiro. Dinheiro é 8 ou 80, não tem meio termo. Ou você controla o seu dinheiro, ou ele te controla. Não tem morno. Ou é frio ou é quente. Ou você revoluciona suas finanças, ou ela vai revolucionar sua vida. E aqui, quando eu digo, é de forma negativa. O dinheiro não leva desaforo para casa, não dá brecha e nem faz vista grossa. Então, você precisa decidir. Se você será protagonista ou será figurante nessa história. Ou você vai vencer da dor, ou você vai perder para a dor. E qual é essa dor, Sheila? A dor da organização, a dor do planejamento, a dor de você ter o dia do controle, para você controlar suas finanças da semana, que é no sábado, que eu estou lá nas redes sociais todos os sábados agora, com você. Ou você vai ter a dor de se tornar uma pessoa organizada, de criar o hábito, porque dói. Dói sair da zona de conforto. Eu vou falar aqui sobre o hábito. Ou você vai ganhar dessa dor, ou você vai perder para essa dor. Mas eu vou te falar. A dor vai existir. Em ambos os casos. Ou é a dor de vencer, ou é a dor de perder. E eu vou te falar que a dor de perder, ela é muito mais dolorida do que a dor de vencer.
E aí, o dinheiro será o mocinho ou o vilão da sua vida? Fica aí a pergunta para você pensar, ok? Por último, eu trouxe a sexta coisa sobre sua relação com o dinheiro. E eu já falei sobre isso em outras ocasiões. Poupar é um hábito. Vocês sabiam disso? E ele é um hábito que ele funciona assim. Quanto mais você faz, mais você sente prazer ou gosta de fazer. Então, quanto mais você poupa, quanto mais você guarda, mais vontade de guardar você tem. Quanto mais você é realizada financeiramente, quanto mais você realiza os seus objetivos, mais motivação você tem para fazer, para realizar, para bater as suas metas. Só que o contrário também é verdadeiro. Quanto menos você guarda ou poupa, menos você quer guardar ou poupar. E sabe qual é a dificuldade que as pessoas têm nesse caso? Simples. De começar, de dar o primeiro passo. Fica aquela vozinha na sua orelha falando: ai, eu não vou guardar, porque é muito pouco. Ai, vou dar um exemplo. R$10. Imagina, vou guardar R$10? Imagina, não vou guardar não. E você quer ter uma relação boa com o seu dinheiro. Se você quer mudar isso, comece hoje. E como eu sempre digo, não importa o valor, gente, pelo amor de Deus. Importa o hábito de poupar, o hábito de guardar. Pode ser R$10, não tem problema, pode ser R$100. Elimina essa vozinha que fica aí na sua orelha, que é pouco. Ah, não, como é muito pouco, eu não vou guardar. O mês que vem eu guardo. Aí o mês que vem não sobra. Aí no outro sobra 10. Aí, ai, não, é muito pouco. No mês que vem eu guardo. Para com isso. Para de protelar. Começa hoje. Hoje você vai começar a guardar R$10, não tem problema. Você vai guardar 10. O mês que vem, com fé em Deus, eu vou me programar e eu vou guardar 20. Ah, é R$100. Você vai guardar R$100. Porque o nosso cérebro, ele é uma máquina inteligentíssima. E você precisa treinar o seu cérebro. Quando você guarda, não importa o valor, é o hábito. Quando você guarda R$10 e no outro mês você guarda 10 e no outro mais 10, você está emitindo uma energia para o seu subconsciente. Você está falando para a sua mente que você guarda dinheiro, que todo mês sobra dinheiro, que você é uma pessoa próspera, porque quem guarda dinheiro é próspero. Então, entenda que é o hábito, não é o valor. Ok? A decisão de mudar hábitos na nossa vida dói, dá trabalho. A gente precisa sair da zona de conforto. Bagunça a nossa rotina, mas eu posso te garantir, em poucas semanas você vai começar a colher os frutos. Em poucas semanas, sua vida terá mudado de uma forma que você nunca acreditou que pudesse mudar. E aí, eu não estou falando aqui que de uma semana para outra você vai ficar rico. Não, gente. É algo de dentro para fora. Você só vai entender quando você começar a praticar. E eu posso te dizer, tudo muda quando você muda. E você vai perceber isso quando você começar a mudar a sua relação com o dinheiro. Coloca em prática todos esses 6 hábitos, essas 6 coisas que eu coloquei aqui hoje. A educação financeira é um caminho sem volta.
É o que eu falo, uma mente que se abre a uma nova ideia jamais voltará ao seu formato original. Ok? Se inscreva lá nos canais do Insta, do Face, do YouTube. Tem muito conteúdo já lá para você assistir. Estude sobre isso. E eu vou deixar aqui um pequeno passo de atividade, como eu sempre tento fazer, porque não adianta você vir aqui, ficar 30 minutos, 40 minutos, 1 hora aqui comigo, ouvindo o conteúdo e não colocar em prática. Ok? Então, pega uma dessas 6 coisas para você começar a praticar hoje. Uma dessas 6 coisas que eu coloquei aqui. E coloca como meta para você praticar a partir de hoje. Finanças não é sobre planilha, finanças é sobre comportamentos e escolhas. Escolha uma das coisas que eu coloquei aqui hoje e implante na sua vida.